Olá, meus irmãos, meus amigos. Anteontem nós vimos Paulo falar que preferia falar 5 palavras na sua própria língua do que 10.000 em línguas desconhecidas. E ontem ele disse que, no verso 20, não deveriam ser meninos no entendimento, mas adultos. Veja o que ele vai falar no verso 21. E no 22, então, que nós vamos ver amanhã, aí ele dá a sentença final. Olha o que ele diz no 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Mesmo assim, não me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está fazendo uma citação de Isaías 28, verso 11 e o verso de número 12. Deixa eu ler aqui Isaías 28, verso 11 e o verso 12. Aqui o profeta estava falando sobre o cativeiro. Olha só que interessante. Lá no ano 722 a.C., verso 11, Isaías 28, 11. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falarão a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Porém não quiseram ouvir. Ele está mencionando aqui futuro. Ele estava numa época do cativeiro. O cativeiro babilônico não falava a mesma língua. Então eles estavam mencionando línguas diferentes, idiomas diferentes. Agora Paulo chega aqui em Corinto tentando mostrar à igreja que estava administrando de maneira errada os dons dentro da igreja. Ele diz, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Pedro pregou no idioma, outra língua, e as pessoas conseguiram entender a mensagem de Pedro e se converteram. Quando chega em Atos 10, se converteu multidão em Atos 10, Atos 11? Não, porque Atos 10 e 11, Deus estava mostrando a Pedro que o gentio também iria ouvir a mensagem. Pedro iria levar esta informação aos demais apóstolos e todos iriam acatar, porque tinha testemunhas. Mas não foi aquele ocorrido de Atos 2. Agora, o que acontece na igreja de Corinto? A igreja de Corinto já é outra situação. Não era exatamente os dons de Atos 2 que eles estavam usando. Era questão de idiomas diferentes. A igreja de Corinto está na Grécia. Aqueles filósofos falavam no mínimo 5, 6 idiomas. E eles queriam pregar em outros idiomas para se aparecerem. Paulo diz, está errado. Eu falo muitas línguas, mas eu prefiro falar numa língua que as pessoas entendam. E ele diz, de que vai servir se eu falar em outra língua? Amanhã nós vamos ver que Paulo vai tratar o assunto de Atos 2, que ele vai mostrar o dom é para pessoa descrente, não é para salvo. Isso é muito sério. E como é que são os salvos que estão falando isso hoje? Muito perigoso, muito sério, como Satanás é enganador. Então ele diz aqui nesse verso 21, por outras línguas serão pregados o evangelho, mesmo assim o povo não me ouvirá. Olhe, hoje a Bíblia é traduzida para muitos idiomas, mesmo assim, muitas pessoas ainda rejeitam a verdade. Não fique presos a essas coisas que a Bíblia não está alimentando, que a Bíblia não está levando você a praticar. A Bíblia está, na verdade, condenando. E muitas denominações estão praticando aquilo que não é bíblico. Paulo diz, os dons são para edificação da igreja. Paulo estava afirmando, línguas não edificava a igreja. Espero que Deus abra o seu entendimento.
que você possa compreender a verdade do que é a palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, por esse momento, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua conosco, continua nos ajudando a te servir em espírito e em verdade. Abençoa as pessoas que assistem e ouvem essas mensagens, que o teu nome seja engrandecido. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.